Boa tarde, quarto ano. Vamos começar a nossa aula de ciências. Nós vamos dar início na página 281 e nós vamos falar sobre plantar, sobre o que as plantas precisam. No caso, ela precisa de luz, água e solo adequado para ela conseguir se desenvolver. Então, a gente vai aprender agora como que é plantar. E a gente já vai começar fazendo atividade. A apostila orienta a vocês percorrerem um lugar para criar uma horta. No caso, nós vamos aprender como faz isso e se você tiver disponibilidade e vontade de fazer uma horta, fique à vontade. Quais são os critérios para se pensar em fazer uma horta? Tem luz suficiente para plantar? Outro ponto, existe uma torneira próxima para facilitar as regas? A planta precisa de água. E para facilitar na hora de regar, se tiver uma torneira ali perto, letra C. Será melhor cultivar hortaliças em canteiros, em vasos ou fazer uma horta suspensa? Vai depender muito aí do lugar onde você quer fazer essa horta, né? Se você tem um cantinho de terra, ou se você só tem cimento e quer pôr no vaso, ou você nem tem chão e quer pôr isso no alto. Olha as imagens aí. Questão número 2. Desenhe em seu caderno uma planta baixa do local onde vocês gostariam que a horta fosse feita. Então, mesmo que você não for fazer essa horta, vamos tentar imaginar como seria se você fizesse. Olha o exemplo aí de alguém que planejou uma horta neste quintal. Depois, você vai escrever 2 parágrafos expondo as ideias do grupo. Não, você vai fazer individual. Porém, dá para você discutir aí com seu pai, com sua mãe, com algum familiar. No primeiro parágrafo, você vai explicar as razões por que você escolheu esse local. Então, imagine que você escolheu um lugar, você percorreu a tua casa e escolheu um lugar para fazer a tua horta, seja ela no chão, seja ela em vaso ou suspensa. Explica por quê, por que você escolheu. Pode começar assim, ó. No caso, a gente vai mudar o início aí. Eu acho que o melhor local é... Você preenche, por exemplo, seu quintal, na varanda, em algum lugar aí. Por quê? Porque tem bastante iluminação, porque tem água próxima, porque você coloca os motivos. No segundo parágrafo, você vai expor o que tipo de horta você gostaria de desenvolver. Então, aí você pode começar. Gostaria de fazer uma horta de... Aí você coloca os tipos de planta que você queria plantar aí. Na questão número 3, seria uma apresentação da ideia, construção dessa horta, né? Desenho e texto, mas a gente vai ficar só por escrito. O desenho que você fez e a escrita. O próximo tópico para estudo aqui é como plantar em pequenos espaços. Na maioria das vezes, a gente nem tem muito espaço para se plantar. Então, seria interessante aí usar os pequenos espaços. A maioria das plantas aromáticas e algumas hortaliças podem ser cultivadas em vasos e jardineiras. Olha a imagem aí. Plantas aromáticas e condimentares, como alecrim, cebolinha, coentro, hortelã, tudo dá para colocar em vasinhos e ter sua própria horta. Salsão, alface, berinjela, beterraba, tudo isso aí dá para fazer em espaços pequenos. Se você observou aqui na primeira imagem, você viu que em cada vaso existe uma opção de planta. Mas será que dá para fazer várias plantas em um vaso só? De acordo com o texto, é possível, mas é preciso que haja espaço suficiente no vaso e que as plantas selecionadas tenham as mesmas exigências, né? Quantidade de água, a exposição ao sol, se elas gostam de ficar a mesma quantidade, se elas gostam de ingerir a mesma quantidade de água, tem que tomar cuidado com isso. Para isso, existem até várias revistas, livros, falando sobre jardinagem, para orientar as pessoas a fazer o jeitinho certo. Quando você vai comprar, por exemplo, a semente naqueles pacotinhos, eles vêm com umas imagens assim, explicando que tipo de... quais são as necessidades daquela planta. Por exemplo, se tem esse desenho de sol sem cor, é que essa planta precisa de sombra. Se ela está desenhada aí meio sol, meio branco, ela precisa de sombra, mas ela também precisa de sol. Tem aquelas plantas que precisam de bastante sol, bastante água, uma quantidade razoável de água ou pouca água. Atividade 2, você vai pegar lá no anexo 1, né, os cuidados básicos que tem que ter durante o cultivo de algumas plantas e em seguida vai pintar os símbolos abaixo de acordo com as recomendações. Então, o alecrim. Qual é o tipo de quantidade de luz solar e água que ele precisa? O manjericão, o orégano e o tomilho.
Assinale as opções de plantas que podem ser cultivadas em uma mesma floreira ou um mesmo vaso. Então, você precisa ver se esses dois tipos de plantas podem ser plantados no mesmo vaso. Como é que você vai fazer isso? Veja a quantidade de água e sol que eles necessitam. Se um, por exemplo, precisa de bastante água e o outro não, eles não podem ser plantados no mesmo vaso. Você é o cientista. Agora você vai aprender como montar uma pequena horta. Fique atento aí a todos os detalhes. Essas orientações servem para o plantio tanto de plantas aromáticas como de hortaliças. O que você vai precisar? Um vaso grande ou uma jardineira com furo, pedras fritas, ou aquela argila, manta, bidim, terra vegetal, humus, muda de planta, regador. O que você vai fazer? Você vai forrar o fundo do vaso ou da jardineira com as pedras, para garantir uma boa drenagem. Depois você vai colocar um pedaço dessa manta para evitar que a terra saia pelos furos. Você vai fazer a mistura de 3 partes de terra vegetal com 2 partes de humus e vai colocar por cima. Vai fazer algumas covas na terra e vai colocar as mudinhas da planta que você quer fazer ou a sementinha. Completar a jardineira com o restante da terra. Aí vai cobrir totalmente a raiz e vai dar uma apertadinha com as mãos. Para finalizar, você vai regar, molhar, sem encharcar, uma quantidade de água que seja agradável para as plantas. E vai colocar o recipiente com as plantas no local que receba a iluminação necessária. Plantas que precisam de bastante sol no lugar adequado. Meio sombra, meio sol, aí você escolhe o lugar que você acha melhor para elas. Alguns cuidados básicos com as plantas. Siga as orientações necessárias sobre a exposição à luz e as regas. Então, para isso, você precisa estudar sobre a planta que você quer cultivar. Regue preferencialmente pela manhã ou no final da tarde, porque durante o dia o sol muito quente ele faz com que as plantas aqueçam, a água aqueça e acaba prejudicando o crescimento das plantas. Retire as folhas velhas, amareladas e secas e aplique adubo de acordo com as necessidades de cultivo da espécie. Atividade 3. Vamos fazer uma simulação dessa atividade para quem não for fazer a horta. Para quem for, ótimo, se você colocar aí a resposta de acordo com o que você for fazer. Se você não for fazer, então sugira, quais foram as espécies plantadas. Que tipo de planta você gostaria de plantar? Responde aí. Explique por que se deve colocar o recipiente com as plantas no local que recebe iluminação. Então, por que a planta precisa de iluminação? Explica para mim aí na questão número 2. Converse com o colega e responda. Pode ser aí, familiar da tua casa. Por que o melhor período para regar as plantas é pela manhã? Acabei de falar isso. Olha aqui uma curiosidade para vocês lerem. E eu vou deixar disponível em casa para quem quiser fazer. Não é obrigatório. Bom, nossa aula vai ficando por aqui. Hoje é quinta-feira, então nosso último dia de aula desta semana. Eu volto com vocês a semana que vem. Até lá!